Você já parou para pensar no que realmente acontece após a morte? Muitos de nós vivemos a vida presos à correria diária, acumulando bens e experiências materiais. Mas será que tudo isso faz sentido quando o nosso tempo chega ao fim? E se eu te dissesse que a morte não é o fim, mas um renascimento? Que existe um lugar onde as almas se reorganizam, aprendem e se preparam para novas jornadas? Nosso lar, a colônia espiritual, descrita no filme e no livro homônimo, revela segredos que poucos ousam explorar. Nesse universo fascinante, descobrimos que a vida é muito mais do que trabalho, rotina e prazeres momentâneos. Aqui, a ciência se encontra com a espiritualidade e o propósito ganha um novo significado. Quer saber como o amor, o perdão e a reencarnação são ferramentas para transformar nossa existência? Ou como a tecnologia espiritual pode ser mais avançada do que imaginamos? Inclusive, enquanto você acompanha essa reflexão, já me conta: você acredita em vida após a morte? Sua opinião pode inspirar outras pessoas e ajudar nosso vídeo a alcançar mais buscadores dessa verdade. Agora, eu te convido a mergulhar comigo nessa viagem entre planos, onde cada escolha conta e onde as respostas que sempre buscamos podem finalmente começar a fazer sentido. Mas cuidado, o que você vai descobrir pode desafiar tudo o que você acredita. Está pronto para dar esse passo? André Luiz descobriu, no choque da morte, que sua existência terrena era um reflexo direto de suas escolhas e prioridades. Como muitos, ele se deixara enredar pelos excessos materiais e pelo vazio espiritual. A vida para ele era um jogo de conquistas tangíveis, status, poder e controle. Mas o preço disso foi um espírito marcado pela culpa e arrependimento. Imagine carregar a sensação de que algo sempre falta, mesmo em meio a todas as conquistas. Quantos de nós nos encontramos nessa mesma armadilha, acumulando bens e negligenciando o que verdadeiramente importa? Ao renascer em nosso lar, André começou a perceber que a verdadeira riqueza não era o que se via, mas o que se sentia e vivia. Ele encontrou espaço para refletir sobre como poderia reconstruir sua essência. E não foi fácil aceitar que muito do que valorizamos em vida pode não ter peso algum no mundo espiritual. É um exercício de humildade. Pense nas vezes em que nos apegamos a uma promoção no trabalho ou ao carro novo, sem dar o mesmo valor a um abraço sincero ou a um ato de generosidade. O renascimento de André ensina que há sempre tempo para redefinir nossas prioridades. Essa transformação, no entanto, não aconteceu de maneira mágica. Foi um processo de autoconhecimento, onde cada lembrança dolorosa tornou-se uma lição. Ele precisou enfrentar seus próprios fantasmas, para enfim encontrar paz. E isso nos leva a refletir: será que estamos dispostos a nos encarar no espelho e admitir nossas falhas? É nesse ponto que a jornada de André Luiz abre espaço para algo ainda mais fascinante. A ideia de que o progresso espiritual é contínuo e tecnológico, como veremos a seguir. Solar. André Luiz foi apresentado a tecnologias espirituais tão avançadas que desafiavam qualquer compreensão terrena. Imagine utilizar o magnetismo como ferramenta de cura e transformação, algo que vai além de máquinas e remédios, tocando diretamente o espírito. Essas tecnologias não são meras invenções, mas extensões do conhecimento universal, usadas para harmonizar energias e auxiliar no progresso de cada alma. E pensar que, enquanto na Terra se busca a inovação para conforto material, no plano espiritual, o foco é a evolução do ser. Essa ideia nos faz refletir sobre o quanto estamos atrasados em compreender as verdadeiras prioridades da existência. Em vez de nos limitarmos a avanços científicos desconectados da espiritualidade, talvez seja a hora de integrar ambos os aspectos. André testemunhou engenheiros espirituais, planejando tecnologias para facilitar a vida dos encarnados. Imagine como seria se aqui, na Terra, usássemos nosso conhecimento para criar soluções que não apenas aliviassem dores físicas, mas que também reconectassem as pessoas com suas essências. Essa conexão é a chave para uma evolução mais ampla.
Mas o progresso espiritual não acontece por acidente. Ele exige esforço, aprendizado e repetição. Em nosso lar, o ciclo de aprendizado é contínuo, e cada experiência é parte de um grande mosaico de evolução. E é curioso como essa harmonia entre ciência e espiritualidade nos inspira a buscar um equilíbrio em nossas próprias vidas. Afinal, o progresso não é apenas avançar, é crescer com propósito. E essa lição nos prepara para entender como tudo isso é organizado nessa fascinante colônia espiritual. A estrutura de nosso lar impressiona pela perfeição e propósito. Cada edifício, cada praça, cada detalhe tem um significado profundo e funcional. Os ministérios da regeneração, educação e governadoria, por exemplo, não são apenas lugares físicos, mas centros de trabalho espiritual que refletem as prioridades do plano superior. É como se cada pedaço da colônia fosse um lembrete de que o progresso é construído coletivamente. Na Terra, tendemos a acreditar que o sucesso é individual, mas em nosso lar, a evolução é sempre uma obra conjunta. Os ministérios desempenham papéis cruciais na organização da colônia. O Ministério da Regeneração acolhe aqueles que chegam, ainda confusos ou feridos pelo apego à vida material, enquanto o da Educação prepara as almas para entenderem sua jornada e sua conexão com o universo. E há também o Palácio da Governadoria, um símbolo de liderança baseada no exemplo e no amor. Pense em como nossas cidades seriam diferentes se priorizássemos governar com ética e propósito. É quase impossível não desejar um mundo mais alinhado a esses valores. Essa conexão com o divino e com a terra é uma constante em nosso lar. A cidade espiritual não é um lugar de descanso eterno, mas de aprendizado contínuo. É curioso imaginar como cada detalhe se conecta à nossa existência material. As mensagens enviadas aos familiares encarnados, as orientações sobre reencarnação, tudo reforça o elo entre os dois mundos. Essa organização impecável nos leva a refletir sobre como aplicamos a ordem e o propósito em nossas próprias vidas, preparando o terreno para explorarmos o acolhimento e os exemplos de liderança que movem essa colônia. O acolhimento em nosso lar é uma lição viva de empatia e solidariedade. Quando André Luiz chegou, ele foi recebido não com julgamentos, mas com compreensão e cuidado. Imagine um lugar onde cada pessoa, independentemente de seus erros, recebe ajuda para se reerguer. Essa prática, tão natural na colônia espiritual, nos faz refletir sobre o quanto ainda precisamos aprender a estender a mão ao próximo, sem olhar para suas falhas. Afinal, quantas vezes perdemos a chance de ajudar alguém porque estamos ocupados em apontar seus erros? Os líderes de nosso lar não governam de forma autoritária, mas lideram pelo exemplo. O governador espiritual, com sua postura serena e ética inabalável, inspira a todos a seguirem um caminho de crescimento e amor. É impossível não lembrar da frase: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Ela reflete o compromisso desses líderes em criar um ambiente onde todos tenham espaço para evoluir. Agora pense, como seria se nossas lideranças terrenas adotassem essa postura, priorizando o bem coletivo ao invés de interesses individuais? E esse exemplo de liderança vai além das palavras. Em nosso lar, a conduta dos dirigentes é o pilar que sustenta a harmonia da colônia. Eles mostram que o poder não é uma ferramenta de controle, mas uma responsabilidade de servir. Essa visão nos provoca a repensar nossas atitudes diárias. Como estamos influenciando aqueles ao nosso redor? Assim como André Luiz foi inspirado por esses líderes, somos levados a refletir sobre como o acolhimento e o exemplo podem transformar não só quem lidera, mas também quem é liderado, preparando o coração para compreender a profundidade dos laços familiares e espirituais. Em nosso lar, André Luiz descobre que o conceito de família vai muito além dos laços de sangue. Ele percebe que somos todos parte de uma grande família espiritual, conectados por nossas escolhas e ações ao longo das vidas. Imagine olhar para alguém que você considera um estranho e descobrir que essa pessoa já fez parte da sua história em outras encarnações. Esse entendimento nos convida a tratar cada encontro com mais respeito
e empatia, pois nunca sabemos o impacto que estamos tendo em nossas famílias invisíveis. Os conflitos internos de André ao revisitar seu passado são um reflexo das batalhas que todos enfrentamos. Ele se vê diante de erros que cometeu com aqueles que amava, mas também percebe o poder transformador do perdão. Pense em quantas vezes adiamos uma reconciliação por orgulho ou medo. Em vez disso, o que aconteceria se usássemos a oração e a reflexão para curar essas feridas? André aprendeu que é possível reconstruir laços quebrados, desde que o arrependimento seja genuíno e o amor prevaleça. A oração, aliás, é uma ponte poderosa entre esses laços. André descobre que, mesmo além da vida terrena, podemos influenciar positivamente aqueles que amamos por meio de pensamentos elevados e preces sinceras. Essa prática não só beneficia quem recebe, mas também quem ora, promovendo paz e entendimento mútuo. E assim, à medida que André se reconecta com sua família, somos levados a refletir sobre nossas próprias escolhas e o impacto delas em nossas relações. Tudo isso nos prepara para compreender a importância do livre-arbítrio e da responsabilidade espiritual, que são fundamentais na jornada de cada espírito. O livre-arbítrio é um presente divino que, ao mesmo tempo, carrega uma grande responsabilidade. André Luiz percebe isso ao refletir sobre suas escolhas na Terra, onde muitas vezes seguiu impulsos egoístas sem medir as consequências. Em nosso lar, ele aprende que cada decisão molda não apenas o presente, mas também o futuro espiritual. Agora, imagine como nossas vidas mudariam se avaliássemos cada escolha com mais atenção, pensando não apenas no impacto imediato, mas no reflexo que ela terá em nossa jornada como um todo. Essa responsabilidade vai além de escolher entre o certo e o errado. É sobre entender que nossas ações têm impacto em nós mesmos e nos outros. André, sendo médico, descobre que seu papel vai muito além da profissão. Ele é um homem de bem, com a capacidade de curar tanto o corpo quanto o espírito. E aqui surge uma reflexão prática. Como podemos exercer nossas profissões ou tarefas cotidianas de forma mais consciente e generosa? Talvez seja ajudando um colega sem esperar algo em troca, ou usando nossos talentos para fazer a diferença na vida de alguém. Em nosso lar, André também percebe que o tempo é uma ferramenta para o crescimento espiritual. Usá-lo com sabedoria é parte dessa responsabilidade. Será que estamos gastando nosso tempo com o que realmente importa? Ou estamos adiando mudanças que poderiam transformar nossa vida e a de outros ao nosso redor? Essas perguntas abrem caminho para explorar algo ainda mais poderoso: o impacto transformador do amor, que André começa a compreender como a maior força capaz de guiar o livre-arbítrio na direção certa. O amor, em nosso lar, não é apenas um sentimento, mas uma força ativa capaz de mudar destinos. André Luiz experimenta isso ao perceber que o amor verdadeiro não se limita a palavras ou gestos superficiais. Ele é uma energia que cura, reconcilia e dá sentido à existência. Pense em como um simples ato de carinho pode transformar o dia de alguém. Um sorriso genuíno ou uma palavra de incentivo podem ser a diferença entre desistir ou seguir em frente. O amor, nesse sentido, é a cola que une todas as partes de nossa jornada espiritual. A reconciliação é outro aspecto poderoso do amor que André testemunha. Ele percebe que para seguir em frente é preciso olhar para trás com o coração aberto, aceitando erros e buscando reparar danos. E isso não é fácil. Muitas vezes envolve coragem para admitir falhas, empatia para entender as dores alheias. Que tal começar pequeno, pedindo perdão por algo que ficou mal resolvido, ou oferecendo um gesto de bondade inesperado a alguém próximo? Essas ações nos colocam no caminho de uma transformação pessoal profunda. Mas o amor também ensina a aceitação não passiva, mas consciente. André descobre que amar é respeitar os ritmos de cada alma, incluindo a sua própria. É reconhecer que cada experiência tem um propósito e que mesmo as dificuldades podem ser oportunidades de crescimento. Isso nos leva a questionar: será que estamos permitindo que o amor guie nossas escolhas? Em nosso lar,
Essa força é o motor que impulsiona o aprendizado e a evolução, preparando as almas para entenderem a importância da reencarnação como ferramenta indispensável para o progresso. A reencarnação, em nosso lar, não é apenas um retorno à Terra, mas uma oportunidade cuidadosamente planejada para corrigir, aprender e evoluir. André Luiz descobre que cada encarnação é como um novo capítulo em um livro que estamos escrevendo, cheio de desafios e possibilidades. Pense em quantas vezes lamentamos erros do passado sem perceber que a vida sempre nos dá chances de recomeçar. A reencarnação é essa chance, um convite para superar padrões antigos e construir um futuro mais harmonioso. O planejamento reencarnatório é uma lição de humildade e confiança na providência divina. André testemunha como cada detalhe é considerado, desde os laços familiares até as provas que serão enfrentadas. É emocionante imaginar que os obstáculos que enfrentamos hoje talvez tenham sido escolhidos por nós mesmos, em um momento de profunda sabedoria. Isso muda completamente a forma como encaramos as dificuldades, não como punições, mas como degraus para o nosso crescimento. E se, ao invés de reclamar dos problemas, começássemos a perguntar: o que posso aprender com isso? Além disso, a reencarnação nos ensina a valorizar a vida na Terra como uma escola insubstituível. Aqui é onde enfrentamos as lições mais desafiadoras, mas também onde experimentamos o amor de forma tangível. André percebe que o apego ao material é um dos grandes obstáculos para o progresso espiritual e que a verdadeira evolução começa quando aprendemos a deixar ir. E é exatamente nesse contexto que somos levados a refletir sobre o passado, aceitando que ele não pode ser alterado, mas que pode nos ensinar a construir um futuro mais luminoso. O passado, em nosso lar, é visto como um professor rigoroso, mas indispensável. André Luiz aprende que, embora não possamos mudar os erros que cometemos, podemos usá-los como guias para escolhas mais sábias no presente. Imagine o quanto poderíamos crescer se, ao invés de nos prendermos ao arrependimento, encarássemos nossas falhas como mapas para a evolução. Não se trata de esquecer o que passou, mas de transformar a dor em aprendizado, assim como o solo precisa de chuva para florescer. Essa visão nos convida a olhar para o futuro com esperança, mas também com responsabilidade. Em nosso lar, cada espírito é lembrado de que o futuro é moldado pelas escolhas do agora. André Luiz reflete sobre como o livre-arbítrio é uma ferramenta poderosa para construir um destino mais harmonioso. Que tal começar hoje mesmo a cultivar hábitos que alinhem sua vida com seus objetivos mais profundos? Pode ser algo simples, como dedicar 5 minutos diários à meditação, ou escrever um diário para organizar seus pensamentos. Pequenas mudanças podem criar grandes transformações. E, acima de tudo, há uma confiança inabalável na providência divina. André aprende que, mesmo nos momentos mais difíceis, há um propósito maior em ação. Essa confiança não é uma resignação passiva, mas uma entrega ativa, onde fazemos o melhor que podemos e deixamos o restante nas mãos de Deus. E é nesse ponto que a reflexão sobre o passado e o futuro nos conecta a algo maior, nos preparando para aplicar essas lições em nossas vidas diárias e continuar aprendendo com os desafios e as bênçãos que o caminho espiritual nos reserva. Agora que você explorou a fascinante jornada de nosso lar, que tal refletir sobre como essas lições podem transformar sua vida? Você está realmente vivendo de acordo com o que mais importa? Será que está priorizando o que conecta sua alma ao propósito maior? Ou ainda está preso em preocupações passageiras? Não há tempo melhor para reavaliar escolhas e abraçar o que verdadeiramente nos aproxima de uma vida mais plena e significativa. E claro, eu quero saber qual parte dessa história mais tocou você. Comente aqui embaixo, pois sua visão pode inspirar outras pessoas a darem esse mesmo passo em direção à reflexão. Mas lembre-se, o aprendizado não termina aqui. A cada dia temos uma nova chance de aplicar o amor, o perdão e a busca pelo propósito em nossas rotinas. Pense nisso. Que pequena mudança você pode fazer hoje, que terá um impacto espiritual profundo no seu futuro? Pode ser algo simples, como dedicar um momento para meditar, orar ou se reconectar com alguém importante. Afinal, como nos ensina nosso lar,
Cada escolha, por menor que pareça, molda nosso destino. E se você gostou dessa jornada e quer continuar aprendendo sobre temas que tocam o coração e elevam a alma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma nova reflexão e pode seguir crescendo conosco. Estamos só começando essa viagem juntos e sua presença aqui faz toda a diferença.